Podeis aceitar. Glória a Deus. Prometo que não vou mais cantar, amém? Senão a Ângela vai ter que assinar o contrato. Amém? Glória a Deus. Esse foi o Martinho Lutero que escreveu, Cris. Mas é uma adoração que atrai tanto a presença de Deus, querido. Há adorações tão antigas que essa adoração foi uma adoração que marcou muito o início da minha vida com Deus. Você ter a consciência do que você está entregando a Deus. Um coração rendido. Uma alma rendida diante da presença de Deus. É isso que Deus procura em nós, amados. Amém? O que Deus tem para fazer na nossa vida é algo glorioso demais. Mas, quando Deus encontra em nós esse coração rendido, queridos, há um nível mais elevado que Ele pode nos levar. Amém? E nessa noite nós temos aprendido bastante sobre a vontade de Deus, e o tema que eu quero compartilhar com os irmãos é este: experimentando a vontade de Deus. Sabe, amados, nós semana passada ouvimos a respeito da vontade específica de Deus. Nós aprendemos sobre a vontade geral de Deus. Nós recebemos esse entendimento, essa revelação para a nossa vida, mas nós não podemos parar aí. O desafio de todo filho de Deus é ir mais. Diga assim: eu preciso ir mais. Nós precisamos ir além. Deus nos deu algo, mas nós somos desafiados por meio da palavra de Deus, querido, a viver, a provar, a experimentar, a desejar viver, porque experimentar fala de viver experiência com Deus. Amém, amados? Viver experiência. Quando nós lemos bons livros de homens, muitos pastores, eles compartilham as suas experiências com Deus. E nós, amados, temos que entender que muitas vezes nós somos, ao ler alguns livros, nós somos desafiados a querer viver aquela experiência. Por exemplo, o livro Bom Dia Espírito Santo, antigo. Mas quantos que não foram desafiados a buscar o Espírito Santo ainda mais? Eu fui. A crescer mais, a buscar mais, a orar e falar: Espírito Santo, eu não quero a experiência do Benihim, não, a experiência do Benihim é dele, mas eu quero que o Senhor me leve a viver a minha experiência com o Senhor, o meu particular, a minha experiência, para que eu possa compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu posso passar 2 horas falando: olha, o Espírito Santo fez isso na vida do Benihim, sim ou não? Mas foi na vida dele. Mas o que mudou na minha? Nada. Mas quando nós experimentamos, como Pedro, por exemplo, em Atos, quando tentam calar ele, proibir dele falar de Jesus, ele fala: como eu posso deixar de falar de quem as minhas mãos tocaram, de quem os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam, eu vi, eu andei com Jesus, eu vivi experiências com Jesus. Jamais eu vou me calar, jamais eu deixarei de falar desse Jesus. Amém, amados? São essas experiências que nos impulsionam. Amém? Estão aí, queridos? Agora veja, nós precisamos provar, e quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, verso 1.
nós precisamos compreender qual era a nossa condição. Porque quando nós compreendemos qual era a nossa condição, aí então nós entendemos, olha, Deus quer me levar a provar algo muito grande. Ele transformou a nossa condição. Aí no capítulo 2 do livro aos Efésios, diz assim no verso 1, Ele vos deu vida. Diga assim, Ele me deu vida. E olha qual era a nossa situação. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, sem exceção, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha para o teu irmão e diga assim, o negócio era feio. Olha como que era aí. Querido, nós estávamos mortos. Olha o que a Bíblia diz. A minha condição e a sua sem Cristo era essa. Mortos nos nossos delitos e pecados. Cativos. Uma cadeia mental. Prisões na mente. Pensamentos que nos distanciava da presença de Deus. Essa era a nossa condição. Vivíamos aprisionados dentro de uma vontade carnal, paixões carnais, paixões do mundo. Era assim. Não se assuste não. Mas a boa notícia é que esse Deus maravilhoso que está aqui, Ele mudou o curso da nossa vida. A Bíblia diz, querido, aí no verso 4, eu gosto demais quando um versículo começa assim, mas Deus, diga comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, oh glória a Deus, olha que Deus maravilhoso, por causa do grande amor com que nos amou, oh aleluia, glória a Deus por esse amor maravilhoso de Deus. Esse Deus é lindo, sim ou não? A Bíblia diz, estando nós mortos nos nossos delitos, lá, olha o que Ele fez, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça, diga, pela graça, eu sou salvo. Pela graça nós somos salvos, é pela graça, querido. Jesus, Ele foi à cruz do Calvário, e agora nós temos que entender que a nossa condição foi mudada na cruz. Através do sacrifício de Jesus, nós vivíamos sim no mundo, aprisionados, cativos, presos a uma paixão mundana. Nós éramos atraídos, Paulo lhe diz, lá em Romanos 8, ele fala, olha, tem aqueles que se inclinam para a carne, tem aqueles que se inclinam para o Espírito. As nossas inclinações eram para as paixões da carne, era o pezinho no forró, era o pezinho no boteco, era o pezinho nas coisas do mundo, sim ou não? O carnaval e a tantas outras coisas, né? Eu falei forró porque tem pessoas antigas entre nós que gostavam de um rastapé, né? Né? Eu gostava de ir na festa do peão antigamente, mas eu gostava de ir para ver os boi, a montaria. De vez em quando eu dava ia lá arriscar dançar um country lá. Graças a Deus, Jesus. Bota de cowboy, chapelão Panamá. E ia que ia. É, amados. Dependente da cachaça, o que você não faz? Né? Você acha que tudo está bem, mas graças a Deus. Olha, louvo a Deus, querido. Mas esse Deus que Paulo diz, Ele me alcançou. Ele te alcançou. Ele nos atraiu à presença dEle. E agora, querido, o que cabe a mim e a você, a nós como igreja, como filhos de Deus agora,
é romper com o padrão que o inimigo, que Satanás colocou na nossa mente. É tirar esse padrão de pensamentos contrário àquilo que Deus revela através da sua palavra. É romper, é estar disposto, olha, se Deus tem para mim uma vontade, eu tenho que romper com tudo aquilo que eu tenho carregado na minha mente, com os pensamentos contrários que me levam para longe de Deus, e permitir ser atraído à presença dEle. Porque veja, por exemplo, agora que Deus ele mudou essa condição em nós, Paulo ele diz aqui na carta aos Romanos, justamente esse texto no capítulo 12, verso 2, e eu quero ler em duas versões, na NVI e depois na NTLH. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 12, 2, ele diz assim na versão NVI primeiro: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo. Tire o padrão do mundo da sua mente. É isso que Paulo diz. Na NTLH, esse mesmo texto diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha, querido, o desafio aqui então, nessas duas versões é, primeiro, rompa com esse padrão, destitua esse padrão, tire da sua mente esse pensamento contrário que te escraviza ainda a uma vontade que te atrai. Queridos, veja, eu não consigo muitas vezes entender como pode algumas pessoas que aceitam a Cristo, aceitam Jesus, decidem caminhar com Ele, e às vezes há muitos anos na igreja, mas ainda vem com aquela conversinha assim: nossa, me deu uma vontade de tomar uma, eu vi aquela cerveja gelada, senti até algo na garganta. Eu não consigo entender isso. Eu estou falando de algo que eu era escravizado. Até outro dia o pastor fez aqui uma enquete, vamos dizer assim, que ele falou, e aí ele acabou me expondo aí, Ele falou assim: Glauco, quanto tempo você depois de batizado aí você bebeu aí, Queridos, 2 meses depois de batizados, eu ainda bebia. Só que eu sei, querido, eu que comecei a beber com 13 anos de idade, e com 22 eu me casei com a mulher que Deus me deu, glória a Deus. Vocês dizem que a mulher virtuosa não se acha? Eu achei. Oh, glória. Ó, quem semeia colhe, irmão. Sem semeadura não tem colheita. Agora veja, a Beth 3 vezes foi embora de casa em 3 meses de casado. Era fácil? Uma vez por mês ela picava a mula para a casa do pai dela. Me largava sozinho. Aí, queridos, nós vamos lendo a Bíblia. Claro, isso foi antes de se converter. Nós vamos lendo a Bíblia e passamos a ter esse entendimento de que esse Deus que nos atrai com o seu amor, Ele tem uma vontade para nós. Cabe a mim agora continuar vivendo, mesmo dentro da igreja,
debaixo desse padrão antigo, enganando a mim mesmo, ou tomar a decisão de falar: Deus, eu não quero mais isso. Isso não compete mais para mim, Senhor. Essas coisas não me atraem mais. E eu sei, querido, que quantas vezes eu orando a Deus, eu dizia ao Senhor: Senhor, não era assim, Deus, me liberta. Não. Senhor, eu quero ser livre. Não. Era assim minha oração: Senhor, arranca de mim isso, Senhor. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais, meu Deus, essa vida de dependência do álcool. Isso tem me prejudicado, Senhor. Isso tem acabado com a minha casa, com a minha família. Isso tem destruído, Senhor. Isso tem me dado prejuízos. E eu não quero isso mais para mim. Era uma briga, não com Deus, uma briga com a minha paixão carnal. Porque eu queria, a minha carne queria. Mas o meu espírito ali já estava querendo Deus, e eu tinha que entrar nessa. Então eu precisava tomar decisão, querido. Eu precisava decidir entre continuar escravo, preso, a uma vida onde a minha vontade prevalecia, ou eu abria a mão e decidia pela vontade de Deus agora. Sabe, querido, que viver a vontade de Deus é uma decisão? Viver a vontade de Deus é uma decisão que Deus espera que nós, como seus filhos, tomamos. Lá no Evangelho de João diz isso. Que aqueles que decidem fazer a vontade de Deus, passará a saber a vontade do Senhor. Entenderá os ensinamentos de Deus. Deus se revelará para aqueles que tomarem a decisão de buscar pela vontade dEle e abrir mão das suas paixões. Deus precisa continuar se revelando até a vinda de Cristo para nós. Amém? Então veja, nós precisamos, querido, romper com este padrão do mundo nas nossas vidas, todo o peso de influência que esse mundo tem. Ou nós estabelecemos o padrão do reino, ou então nós estamos rendidos ao padrão do mundo. Paulo, ele diz na versão NTLH: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Diga isso: Deus, transforma a minha vida. Isso fala de um processo, isso fala de uma experiência. Isso fala, querido, de nós provarmos em nós. Paulo aqui nesse texto, claro, de uma maneira tão clara, óbvio, bem explícita, ele fala: olha, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela cai como uma luva para cada um de nós. A vontade de Deus possui essas três características, queridos, que nós podemos olhar e dizer: olha, o que Deus tem para a minha vida realmente é algo bom, é algo perfeito, é algo agradável. Mas a Bíblia aqui, onde nós lemos, na versão NTLH, é agradável a quem? A mim? Não, é agradável a Ele. Só que eu tenho que me adequar à vontade de Deus, para que eu possa provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Enquanto não houver uma mudança, querido, de padrão, jamais nós conseguiremos experimentar essa vontade de Deus em nossas vidas. Mas talvez você que está aqui nessa noite se pergunta: mas espera aí, mas a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Por que o meu casamento ainda não vai bem? Talvez você que está com o teu bloco de anotação,
ou você que já é mais moderninho com o seu celular, talvez você abra aí o anote. Eu quero te dar um tempinho para que você anote algumas áreas da sua vida que você precisa que a vontade de Deus seja estabelecida e que ainda não foi. Ninguém melhor do que você para identificar, para parar agora e avaliar. Olha, essa área está bem, meu casamento está indo de vento em popa, está bom, glória a Deus. Mas, talvez, você tenha vivido uma angústia muito grande, de alma. A sua alma se encontra angustiada. Há problemas, há situações, traumas que você tem carregado, há aflições que têm se cercado, sabe, decepções, feridas abertas dentro de vocês, e que você sonda o teu coração e fala, olha, eu não estou bem, apesar de eu estar na igreja, apesar de eu ir para uma célula, apesar disso, eu sei que ainda eu não estou vivendo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessas áreas. E o propósito de Deus, querido, é que todas as áreas da nossa vida caminhem debaixo dessa vontade. Este é o propósito de Deus, é que nós experimentemos em cada área da nossa vida essas 3 características. Agora veja, como eu disse, nós precisamos romper com este padrão, porque enquanto ficarmos presos a este padrão, a uma mentalidade, aonde nós olhamos talvez para o nosso casamento e nós falamos, olha, não está bom, mas vou continuar convivendo assim. E você vai se machucando. Sabe, a minha vida profissional não deslancha, mas vou seguir assim. Como podemos experimentar a vontade de Deus, então? A primeira coisa é preciso reconhecer que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Talvez você fale, isso é fato. Mas você reconhece? Você saber que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua, é bom. Mas você reconhece a ponto de você dizer, olha, Senhor, eu reconheço que é melhor porque eu vou decidir viver a tua e não mais a minha. Eu reconheço, Senhor, porque eu vou me posicionar perante a tua vontade. Olha, querido, a Bíblia fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus. E é tão bom nós olharmos para alguns textos da Bíblia, onde Davi, ele revela esse coração. Salmo 40, verso 8, olha o que diz a Bíblia, querido. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu tenho prazer em fazer a minha vontade, é isso que ele diz? Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Amados, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas nós temos que buscar na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e se ter essa vontade de Deus como algo agradável para nós também. A palavra de Deus, ela nos confronta a tomarmos decisões, posicionamentos que confronta, porque só viveremos mudança na nossa vida, transformações, experimentamos aquilo que Deus tem, a partir do momento que a lei, a palavra de Deus se torna para nós algo agradável de fazer. Ah, Deus, mas o Senhor está dizendo, mas sabe, Deus, olha, parece que nós estamos naquela conversa com Deus assim, eu até entendo, mas sabe, Deus, não é bem assim, né, Senhor? Queremos negociar com Deus. Deus não muda, querido. Eu não preciso nem contar aquela historinha daquele homem que encontrou uma Bíblia e a vida dele estava tudo destruída, né?
Estava toda destruída. E ele encontrou a Bíblia e começou a ler. E muito sábio, Deus, ele se revela nas Escrituras. E esse homem leu toda a Bíblia. Fechou a Bíblia, colocou em cima da mesa, e com aquele ar de arrogância, ele disse para Deus: Senhor, eu já li toda a tua palavra, é muito boa, mas eu cheguei a uma conclusão, Deus, um de nós dois tem que mudar. Quem que você acha que mudou? Hã? Certamente tem que ser nós, querido. Tem que ser algo agradável. A palavra de Deus, a vontade de Deus, ela se revela como agradável para nós. Salmo 143:10 diz, olha Davi, ele expondo o seu coração, ele diz: ensina-me, olha lá, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. Isso nos revela, querido, um coração de um homem humilde, de alguém que reconhece que para viver, para experimentar a vontade de Deus, ele precisa realmente, querido, permitir que Deus o ensine. Permitir, Senhor, olha, eu não sei fazer, eu não sei como alcançar, Senhor, eu não sou autossuficiente, Senhor, eu prefiro ser ensinado por Ti, meu Deus, porque se eu for escolher, eu vou fazer como Paulo. O bem que eu não quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo era assim. Então, querido, nós precisamos ter esse coração inclinado a ser ensinado por Deus, é se dispor nas mãos de Deus, é permitir, querido, sabe, quando Deus ele encontra esse tipo de coração, que se rende, que se entrega, que confia, que prefere ser ensinado por Ele, esse tipo de coração entende, olha, que o teu Espírito, o teu bom Espírito, o Espírito Santo, Ele me guia a provar, a viver, a experimentar a tua vontade, Deus. Queridos, Paulo lhe diz em Romanos capítulo 8, verso 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Deseje ser guiado pelo Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te conduzir, te guiar, aquilo que é o melhor para a sua vida. A vontade de Deus certamente é muito melhor do que a tua, amém, queridos? Certamente é muito melhor do que a minha. Nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Neemias 9:20, olha o que diz aí, Neemias 9:20, e lhes concedeste o teu Espírito, o teu bom Espírito, para os ensinar. Glória a Deus. Diga assim: Espírito Santo, me ensina. Ah, amados, como é bom ter o Espírito Santo de Deus em nós. Que privilégio nós podemos ter a pessoa do Espírito Santo trabalhando em nós para nos ensinar todas as coisas. Como eu disse nessa manhã, queridos, nessa semana eu estava ali orando e falando para Deus, e num dado momento da oração eu disse: Espírito de Deus, o Senhor habita em mim, o Senhor é o meu intercessor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece todas as situações da minha vida, me guia, me ensina, me instrui. Eu preciso da tua direção, eu preciso ser guiado por ti, Espírito Santo.
Em João, mais um texto, em João 16, 13 diz: quando, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade, e a verdade é a vontade que Deus tem para a sua vida, revelada na palavra de Deus, amém, querido? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que deve nos guiar, nos conduzir, queridos, a realmente, amados, nós temos essa compreensão, esse entendimento, essa revelação de que a vontade de Deus realmente, ela é muito melhor. Amém? Ela é muito melhor. Segunda coisa, esteja disposto a renunciar à sua vontade. É fácil? Eu falava essa semana na célula que nós temos uma briga interna, que a todo tempo, muitas vezes, nós ficamos com essa guerra dentro de nós, entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Ah, Deus, mas isso está tão bom, tão legal, olha, Deus, não tem como não ser, afinal, né? Nós somos movidos pela vista, querido, e Satanás se utiliza disso. E muitas vezes as coisas são tão bem, vão caminhando tão bem, que há muitos irmãos tão espirituais 100% que nem ora. Fala, quer orar para quê? Está tudo dando tão certo. Eu nem preciso orar, na verdade, porque seu Espírito Santo não precisa nem ocupar o Senhor com isso. Está tão dando tudo certo que, Deus, para que te incomodar? Para que te ocupar com isso? E nós vamos tomando decisões. Nós não conseguimos renunciar às coisas facilmente, querido. Nós precisamos renunciar a esses padrões de pensamentos contrários. Eu me lembro, de manhã eu compartilhei isso, eu me lembro que quando eu me converti, antes do batismo, nós fazíamos uma oração chamada oração de renúncia, onde nós estávamos presos a um padrão lá de fora, do mundo, e agora nós estávamos ali decididos a caminhar com Deus, então nós precisávamos espiritualmente desligar, renunciar, pôr para fora, deixar bem claro para Satanás, bem claro diante de Deus, a nossa firme decisão agora em andar com Deus. E querido, eu me lembro, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, eu renuncio à bebida alcoólica, o vício, eu renuncio, meu Deus, todo o meu envolvimento com esse mundo, eu renuncio às práticas que eu fiz nesse mundo, Deus, eu tiro esse lixo. Queridos, você saía até leve daquela oração. Mas contrapartida, nós também víamos algumas pessoas, a Danda lembra, a Beth, o Arthur, talvez alguns irmãos mais antigos aqui lembram que passou por essa oração. Nós presenciávamos que quando as pessoas iam renunciar às suas práticas, um outro espírito pegava ela e lutava, não queria não. Assim é Satanás, querido. Quando nós tomamos a decisão, ter esse coração disposto a renunciar. Sabe, querido, do outro lado, o inimigo ele quer nos manter cativo, porque ele tem todo o interesse de manter os padrões na nossa mente, porque, amados, nós agimos de acordo com o que pensamos. As nossas ações, as nossas atitudes vão refletir justamente isso, a nossa forma de pensar. Nós agimos de acordo com o que pensamos. E se nós não tiramos esses padrões, nós vamos revelando o quê?
a vontade que prevalece em nós, se é a de Deus ou o padrão do mundo. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que Paulo diz à igreja, aos irmãos de Corinto, ele diz: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usemos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus, ou seja, o padrão tem que ser tirado. As coisas, as atitudes, as ações vergonhosas têm que ser arrancadas. Tudo aquilo que nos aprisiona, que nos mantém cativo, os padrões, queridos, sabe, coisas secretas, procedimentos secretos, abrem portas para pecados na nossa vida. Diga assim: Senhor, em minha vida não haverá nenhum lugar secreto. Não haverá. Por isso nós temos que renunciar, nós temos que tirar procedimentos secretos, coisas que às vezes na nossa mente, sabe, o inimigo ele pinta, olha, ninguém vai ficar sabendo, pode fazer. Atos vergonhosos, não usemos de engano. Olha o que Paulo diz, querido, ele está falando isso para uma igreja. Evangelho de Lucas 14, 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não podem ser o meu discípulos. Tito 2,12, Paulo ele fala nessa carta a respeito da graça de Deus, e ele fala que ela nos instrui, e ele diz aqui, ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Diga assim: renúncia. Eu tenho que fazer essa escolha, renunciar. A cada dia, querido, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar às nossas paixões. Nós temos que renunciar à nossa vontade, nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que decidir, olha, Deus, eu estou disposto a abrir mão, a renunciar, a confiar na tua vontade como melhor para mim. Isso é fé, isso é acreditar, isso é descansar, isso é se colocar nas mãos de Deus. Então nós precisamos renunciar, e como renunciar? Paulo diz aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12, como renunciar? Como conseguimos? Qual é o caminho para a renúncia? Romanos 12:1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. A primeira coisa, o primeiro passo para a renúncia, é você se apresentar diante de Deus. Saber que eu preciso renunciar, mas eu não vou até a presença dEle. Eu não me rendo, eu não me entrego, eu não busco. Aqui diz, irmãos, se apresente, se coloquem, apresente os vossos corpos. Por que os corpos? Porque, amado, é a paixão da nossa carne que nos leva a viver a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui diz, querido, apresente os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antigamente, um sacrifício era feito com um animal morto. Matava-se o animal, colocava-se no altar, como um sacrifício pelo pecado. Mas agora, Paulo lhe diz, olha, agora já não tem mais animal, agora é você se colocando no altar vivo. É você se colocando para queimar no altar de Deus, na presença dEle. É você apresentando a sua carne, o seu corpo.
É você permitindo que Deus consuma tudo aquilo que te leva a viver fora da vontade dEle, para que aquilo que é agradável aos olhos dEle seja estabelecido na sua vida. É fácil? Às vezes, querido, nós, no final do culto vai ter esse convite aqui, né? Porque sexta-feira é culto de oração. Eu acho que pode mudar esse nome, viu, Danda? Sugestivo. Culto de apresentação. Venha e se apresente no altar. Se coloque no altar. Deixa Deus queimar aquilo que precisa ser queimado. Renunciar, querido, é você sacrificar. É você se entregar. É você ser esse sacrifício vivo. É você ter esse entendimento, culto racional. É você estar na razão, consciente. Senhor, eu entendi que a tua vontade está acima, é melhor. Mas, meu Deus, eu vou renunciar, eu vou no altar, eu vou colocar a minha vida na tua presença, consciente, meu Deus, de que eu preciso buscar a tua vontade para que eu possa viver e experimentar. Amém? Ter essa consciência. Terceiro lugar, lute contra o conformismo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 2, parte A, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Querido, entenda, às vezes nós identificamos áreas da nossa vida que não vão bem. Nós identificamos, olha, a minha vida conjugal não está bem, o meu casamento não está bem, a minha vida profissional, a minha vida espiritual, olha, está assim, mas a vontade de Deus é boa, mas o meu casamento não está bom. Não é algo agradável estar, eu não sinto um ambiente agradável na minha casa, por conta do meu relacionamento. A minha vida profissional. Talvez você identificou áreas da sua vida. E sabe o que acontece? A pior coisa que tem é você viver uma vida presa ao conformismo. Meu casamento não está bom? Já fazem 10, 20 anos, 30 anos, mas vamos tocando. A minha vida espiritual não avança, não cresce, mas vamos frequentando a igreja. Vamos ver o que dá. E às vezes um pouco mais espiritual diga: seja feita a vontade de Deus. Né? Não está bom, mas não está ruim. Está ruim, mas vamos lá, vamos indo. O conformismo aprisiona a pessoa totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Do ponto de vista espiritual, o conformismo é a tendência de se amoldar a um padrão contrário à palavra de Deus. A proposta do Evangelho é transformação, que chama as pessoas a sair do molde do mundo. Eu gostei demais desse significado. Do ponto de vista espiritual, o conformismo é a tendência de se amoldar a um padrão contrário à palavra de Deus. O Evangelho tem uma proposta de transformação para a minha vida e para a sua vida. Experiência com Deus. Amém? Nós precisamos, querido, lutar contra o conformismo. Minha vida não avança, o meu casamento não está bom, essa área da minha vida não está bem, mas Deus tem a boa, perfeita, agradável vontade dEle para ser estabelecida em cada área da sua vida. Por que você vai continuar vivendo assim? Por que você vai ter essa conformismo? É você ter a aceitação. Você aceitar.
você continuar vivendo. É você se escravizar. O conformismo, ele neutraliza a sua fé. Enquanto você não se posiciona, você está ali, a sua fé está neutra, não tem resultado, querido. Você não vive o que Deus tem para você. Você não consegue desempenhar a sua vida espiritual, a avançar, a provar, a testemunhar do que Deus tem feito, a contar as maravilhas de Deus. Então rompa, lute contra o conformismo. Amém? Eu já estou encerrando. Olha o que diz a Bíblia. Alguns exemplos, pelo menos aí. A Bíblia diz, querido, lá em Lucas capítulo 8, de uma mulher que durante 12 anos ela enfrentou uma prisão espiritual. Ela conviveu com fluxo de sangue. Talvez, a Bíblia diz que essa mulher gastou todos os seus recursos, tudo que possuía. Talvez na mente dessa mulher ela pudesse parar e dizer assim: ah, sabe, Senhor, afinal de contas são 12 anos lutando contra essa enfermidade. São 12 anos, Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sangrar até a morte. Vou morrer sangrando. Já são 12 anos. Ela poderia se prender ao conformismo dessa enfermidade. O paralítico, querido, em João 6, o paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele ficou 38 anos, presenciando pessoas mergulhando no tanque, quando a água se movia ali, e o primeiro que entrasse naquele tanque provava um milagre. Esse homem poderia falar: olha, 38 anos eu estou aqui tentando viver um milagre, tentando viver uma experiência com esse Deus. Vou morrer aqui assistindo. Vou ficar aqui, presenciando os outros ter a experiência, mas eu mesmo vou ficar aqui. Já 38 anos passou, então tranquilo. A Bíblia fala de um homem que mais de 40 anos ficou à porta do templo chamado Formosa. Todos os dias, a Bíblia diz isso, sendo levado à porta da igreja para mendigar o pão de cada dia. Mais de 40 anos, uma vida. Há quanto tempo você tem carregado essas situações que talvez você trouxe à sua mente ou escreveu na sua vida? Até quando você vai caminhar preso ao conformismo, deixando de provar e viver a boa, perfeita e vontade de Deus para a sua vida? Você sabe por que essas histórias que eu acabei de citar aqui entraram para esse livro? Porque num dado dia da mulher do fluxo do sangue, cansada de tentar dar um jeito, de tentar mudar a situação por si mesma, autoconfiança, eu tenho grana, eu vou pagar médico, eu vou comprar remédio, eu vou usar os meus recursos. Querido, entenda, chega uma hora na tua vida que os teus recursos naturais irão se esgotar. Porque tem muitos crentes cansados da vida cristã por conta do conformismo, por conta de se achar autossuficiente. Mas a Bíblia diz que essa mulher, um dia, ela ouve falar de Jesus, e ela agora decide ir até a presença dele e dizer: Senhor, até agora eu tentei, eu fui até aqui, eu agi até aqui, eu usei todos os recursos que eu tinha, mas os meus recursos se esgotaram. Agora eu entendo que o que eu preciso, a experiência que eu vou viver, está no Senhor. É o Senhor quem vai mudar a minha história. Esse homem, querido, do tanque de Betesda, 38 anos, quando Jesus entra naquele alpendre,
E aquele lugar era conhecido como Betsaida, acho que é, ou Betesda, tanque de Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia. Quando Jesus entra naquele alpendre ali, a Bíblia diz que Jesus ele entra naquele lugar, e a Bíblia diz que havia ali uma multidão naquele lugar, mas Jesus ele entra naquele lugar para mudar a história de um homem. Jesus ele entra, e a Bíblia diz que Jesus, sabendo que aquele homem estava naquela situação há 38 anos, ele chega para aquele homem. Imagina Jesus chegando perto dele, se agachando, olhando nos olhos dele e dizendo: você quer ser curado? E aquele homem olha para Jesus e ele diz assim: eu não tenho ninguém que me ajuda. Eu estou aqui 38 anos tentando pular nesse tanque, quando a água se movimenta. Mas quando eu vou me arrastando, tentando chegar para viver o milagre, a experiência que eu preciso, alguém entra no tanque antes de mim. Jesus falou para esse homem que ele tinha que entrar no tanque para viver o milagre. Jesus falou para ele: você quer ser curado? Naquele instante Jesus ele fala, o que Jesus quer dizer para aquele homem é: olha, até aqui ninguém te ajudou, mas eu cheguei aqui para estender a mão e te levantar desta situação, para mudar a tua história, para te levar a viver uma experiência. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem salta, ele coloca a cama debaixo do braço, e ele sai dali curado. A vontade do Senhor era curar aquele homem. A vontade de Deus é trazer cura para a sua vida. A Bíblia diz, querido, que esse homem paralítico da porta formosa do templo, você imagina as pessoas entrando para orar naquele templo, ler a Torá, passar o seu tempo de devocional, de oração. E talvez, como a Bíblia não descreve, alguns davam a sua moeda, a sua prata, o seu ouro, falavam: olha, toma uma moedinha, passar bem. Iam, oravam, e talvez depois saía daquele tempo de oração, passasse ali na porta e falava: ó, até amanhã, cego. Ou para ali, até amanhã, amanhã eu te dou mais uma moedinha, tá bom? Mas a Bíblia diz, querido, que Pedro e João, ele chega para entrar para a oração, e eles mostram para este homem alguém que podia mudar a história dele, e esse alguém era Jesus. E esse homem dá um salto, a ponto daquelas pessoas que estavam dentro daquele lugar olhar para trás e falar: olha, não é este aquele que vivia à porta mendigando pão? Ele entra saltando e glorificando a Deus no templo. História mudada, experiência com Jesus, vontade de Deus sendo estabelecida. Então eu não sei há quanto tempo você tem lutado ou preso ao conformismo, as situações da sua vida que talvez você olhe e fale: isso nunca vai mudar, vai sempre ser assim até o fim. Eu vou lutar com isso todos os dias. Eu vou viver continuar convivendo com essa situação. Querido, Deus nos chama para viver, sabe, milagres, experiências com Ele. Não há aceitação. Há situações que irão se apresentar na nossa vida, sim. Há momentos que nós vamos enfrentar lutas, tribulações, batalhas, sim, fazem parte.
Eu costumo dizer, faz parte do processo de Deus na nossa vida, mas esse processo tem que nos levar a uma vida de inconformidade. Senhor, eu estou atravessando por isso, mas eu creio que o Senhor Jesus tem poder de me tirar dessa situação. Por isso, Senhor, me leva a provar a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Esta situação tem trazido incômodos para mim, tem causado aflição na minha alma, no meu espírito, tem trazido dores, Senhor, lágrimas têm sido derramadas, mas eu quero te dizer, Jesus tem a solução para o que você precisa. Eu quero convidar você a se colocar de pé, que em nome de Jesus, o convite é: você de fato reconhece que a vontade de Deus é muito melhor que a sua? Você está disposto a renunciar à sua vontade? Você está realmente disposto a lutar contra o conformismo que te aprisiona? Ou continuar vivendo esta situação? Faça como Davi: Senhor, a tua vontade me é agradável, Espírito Santo me guia. Reconheça, se renda, se entregue, confie nele, deseja que ele te conduza. Como nós oramos agora há pouco, você e eu temos o privilégio de poder entrar na presença de Deus. O Senhor está nesse lugar. Pelo sangue de Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos e mudar a nossa história. O desafio é: você está disposto a mudar a tua história para provar e viver e experimentar a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável sobre cada área da sua vida? Ou você vai continuar preso a esse conformismo, preso a um padrão da sua mente, pensando o contrário àquilo que é a vontade de Deus? Mas quanto tempo? Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Coloca a sua vida agora diante de Deus. Tenha liberdade de se apresentar diante do altar e dizer: Senhor, eu quero ser esse sacrifício. Eu quero renunciar coisas em minha vida, Deus, coisas que ainda me prendem, coisas que ainda me detêm, que me impedem. Eu quero romper nessa noite com o conformismo. Pai, eu não aceito mais continuar vivendo por mais quantos anos, por mais quanto tempo. Aqueles que decidem pela vontade de Deus, Deus se revela a você. Deus quer se revelar à sua vida. Deus quer te levar a viver experiências novas, a provar milagres, a viver o sobrenatural. Ele tem o melhor para você. E o Espírito de Deus, Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir. Então, querido, levanta as suas mãos e diga: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Ele de fato é o seu amigo. Nosso amigo.